Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. E deixo logo dizer para você, eu sou o professor Mário Tito Almeida e a gente vai levar para você informação de qualidade, informação internacional com interfaces locais e nacionais. Deixo logo apresentar a nossa equipe de locutores, a começar por Carol Nascimento. Bom dia, Carol. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia a você, ouvinte da Rádio UNAMA. Quero aproveitar para mandar um abraço para Caroline Pereira, que acompanha a gente pela nossa página do Facebook. Faça que nem ela e curta a página Programa Globalizando. Obrigado, Carol. E também estando na nossa equipe de locutores do programa Globalizando, o acadêmico do terceiro semestre, Paulo Vitor. Bom dia, Paulo Vitor. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia a você que nos acompanha na Rádio UNAMA. Hoje eu quero mandar um abraço para o Everaldo Mota, ele que nos acompanha no Twitter. Faça como ele, siga a gente no Twitter, @Programa Globalizando. Muito obrigado, Paulo Vitor. E também completando a nossa equipe de locutores está Igor Cardoso. Bom dia, Igor. Muito bom dia, Mário Tito. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio UNAMA. É um prazer estar à frente da locução do programa Globalizando. Eu quero deixar um abraço muito caloroso para a professora Érica Alencar Tupinambá, que nos acompanha lá no Instagram. Faça que nem ela, nos acompanhe no @Programa Globalizando. E as nossas redes sociais estão abertas nesse momento para você poder mandar abraços, dar sugestões, fazer perguntas, porque o tema de hoje é sensacional. Olha, uma das preocupações nossas aqui na Amazônia é saber qual é a questão da propriedade intelectual daquilo que é resultado desses saberes amazônicos. É um tema importante porque muita gente, o mundo todo olha para a Amazônia e nós vamos discutir um pouco essa questão dos saberes e a propriedade intelectual. E para conversar com a gente, nós temos a honra de receber aqui nos estúdios da Rádio UNAMA, Sheila de Souza Correia de Melo, ela analista da Embrapa, mestre em Propriedade Intelectual e Inovação pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI, é especialista da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, IIPO, única associada no Pará da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, membro da Comissão de Propriedade Intelectual e Inovação da OAB Pará e representante da Embrapa no Fórum Técnico de Indicações Geográficas e Marcas Coletivas do Estado do Pará. Sheila, seja muito bem-vinda ao nosso programa Globalizando. Bom dia. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia a todos os ouvintes da UNAMA Rádio FM. É um prazer enorme estar aqui. Gostaria de começar, professor, falando que propriedade intelectual está no nosso dia a dia. Isso. Não só nos nossos saberes amazônicos, está na roupa que a gente veste, na comida que a gente come e nas coisas que a gente produz. Seja no TCC que o aluno está escrevendo, perfeito, terminando o seu curso de graduação em Relações Internacionais na UNAMA, seja pensando em como que ele vai se inserir no mercado de trabalho, se ele vai trabalhar voltado para as nossas relações internacionais, os nossos produtos que a gente está pensando em exportar, como que a gente vai exportar, se esse produto ele tem aderência no mercado que ele está querendo inserir, que ele está querendo acessar o mercado. Então, para iniciar tudo isso, ele tem que estar protegido, né? Eu costumo sempre fazer uma comparação dizendo que se eu tenho uma casa e a casa ela realmente é minha, eu posso alugar, eu posso vender, eu posso morar nela, ou eu simplesmente posso não fazer nada. E se eu tenho a propriedade intelectual de algo, então eu posso dispor dela, seja para licenciar com ônus, seja para licenciar sem ônus. E aí, quando a gente pensa que aqui na Amazônia a gente está produzindo conhecimento, tanto numa universidade como também numa comunidade tradicional, a gente precisa visualizar como que a gente consegue levar essa informação da maneira como a gente pode proteger os nossos conhecimentos, professor. Então, o grande desafio que a gente tem hoje em dia aqui na nossa região é difundir isso. Globalizando. Fique por dentro. E agora, ouvintes, tem mais informações para vocês. E olha só, os saberes tradicionais referem-se a conhecimentos, inovações e práticas das comunidades indígenas e locais, que envolvem conhecimentos baseados nas experiências, observações e frequentemente são passados oralmente de pessoa para pessoa através das gerações. Os povos indígenas reivindicam o reconhecimento de seus direitos intelectuais coletivos. Em âmbito internacional, existem dois grandes marcos que tratam da proteção dos saberes tradicionais: o Acordo sobre o Direito de Propriedade Intelectual relacionados ao comércio e a Convenção sobre a Diversidade Biológica. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista.
E hoje nós estamos recebendo nos estúdios Sheila de Souza Correia de Melo. Ela é analista da Embrapa e mestre em Propriedade Intelectual e Inovação pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Sheila, nós temos aqui logo uma pergunta que eu acho muito interessante, veio pelo Facebook do Felipe Tavares. Obrigado, viu, Felipe? Existe alguma organização internacional que trabalha para proteger e preservar esses saberes amazônicos? Existe a organização que trata... É interessante a gente pensar internacionalmente e tentar visualizar qual é a aderência com o Brasil, né? Como que é essa relação no Brasil. Então, a gente tem o Sistema das Nações Unidas, e no Sistema das Nações Unidas nós temos algumas agências especializadas. Então, nós temos duas que a gente vai falar sobre elas hoje. Uma é a organização a qual eu estou vinculada hoje, que é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que é a OMP, né? Ou a sigla em inglês que é WIPO, e a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Ciência, Educação e Cultura. Em alguns momentos, nós vamos visualizar que as proteções do nosso conhecimento tradicional relacionados a patentes, relacionados a bioprodutos, elas serão tratadas pela OMP. Em alguns momentos, alguns patrimônios imateriais nossos, eles serão tratados pela Unesco. Então, é interessante a gente visualizar, quando a gente vem para o Brasil, a gente sai do âmbito internacional, a gente vem para o Brasil, qual que é a instituição, qual que é a autarquia que ela se relaciona com esses organismos internacionais. Então, no Brasil, nós temos o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é o INPI, que ele está diretamente ligado com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. E nós temos a Unesco, que está diretamente relacionada com o IPHAN. Então, todos os processos que a gente sabe de atuação do IPHAN, de tombamento, de inventário, esse processo ele está diretamente relacionado com a Unesco. E os processos de patenteamento, que é o nosso grande ponto hoje, ele está relacionado com a propriedade intelectual e industrial. Então, não existe, e aí é uma questão de soberania também, professor, deixar isso claro, cada país, ele tem autonomia, ele tem soberania para poder decidir como que ele vai legislar sobre aquele tema. Certo. Então, nós assinamos um tratado internacional, no qual nós dizemos que tanto as nossas marcas, como também as nossas patentes, nós vamos ter uma regra padrão, mas nacionalmente, cada país tem soberania para dizer como que a banda vai tocar, como que vai ser. Perfeito. E aí, no caso, por exemplo, do Brasil hoje, desde outubro do ano passado, nós temos o Protocolo de Madrid, que já está em operação. O que significa o Protocolo de Madrid em operação? Eu consigo fazer um registro de marca aqui no Brasil e, a partir do meu registro aqui no Brasil, eu estendo para outros países, professor. Maravilha. Sem precisar pagar advogado em outros países. Então, isso se torna muito mais operado, né, muito mais fácil. Desburocratiza, inclusive. E fica mais barato, né? Sheila, tem uma pergunta da Larissa Coelho no Instagram. Obrigado, Larissa. A cultura e saberes dos povos tradicionais da Amazônia estão sendo ameaçadas pela modernidade? Bom, as comunidades tradicionais, de uma maneira geral, elas vêm sofrendo uma certa pressão, não só territorial, como também em relação ao avanço do conhecimento que é detido pela comunidade. Então, é interessante que nós, amazônidas, nós nos apropriemos dessas informações para que a gente possa dotar de proteção, de uma maior proteção. Então, eu não diria que elas estão sendo ameaçadas, mas existe um avanço não só territorial, como também de tentar industrializar e tentar apropriar uma lógica de avançar eu preciso lançar um novo medicamento, um novo cosmético, eu já estou meio que sem ideia, vou dar, né, vou tentar chegar junto, né? E, professora, o que mais tem dificultado, na verdade, essas comunidades na modernidade? Acesso à informação. Hoje, para se ter uma ideia, professor, são poucas as universidades de direito que tratam do tema de propriedade intelectual. Isso não é uma grade. Então, assim, você entra para estudar direito, aí você tem direito civil, direito penal, direito de processo penal, e raras, eu não vou citar os nomes, mas só digo que são 3 aqui em Belém, que
que tem realmente essa cadeira, tem essa previsão. E se eles soubessem o quanto é estratégico e o quanto é interessante financeiramente falando, porque olha, se você for parar para ver, hoje aqui em Belém nós temos 2 escritórios que estão fazendo registro de marcas e patentes. Somente 2? Somente 2. Então isso inviabiliza financeiramente para o pequeno, para aquele pequeno empreendedor que quer começar todo certinho, registrando a sua marca, fazendo sua patente, porque fica muito caro, né? A gente tem uma reserva de mercado muito grande aqui, né? Então, para você ouvinte que está pensando ainda em está estudando direito, ainda não sabe que área tomar, eu recomendo, né, que olhe com carinho para essa área, porque é uma área em expansão, é uma área que a gente vai ter mercado e continua tendo mercado, tá? Então é uma área muito, muito, muito vasta, porque propriedade intelectual abrange direitos autorais, propriedade intelectual abrange registro de marcas, registro de patentes, registro de desenhos industriais, registros de indicações geográficas, né? Então, assim, a nossa farinha de Bragança e o nosso queijo do Marajó está em processo de registro de indicação geográfica. E o cacau de Tomiaçu também. Então, para você ver como é vasto e tem mercado para todo mundo. Professor. E não existe vazio de poder, né? Quando alguém não faz, alguém vai lá e vai fazer no lugar dele, não é verdade? E aí cobra mais caro, né? Quando é só 1 ou 2 fazendo, né, professor? Temos pergunta pelo Instagram. Aliás, obrigado a você que está participando das nossas redes sociais. O Carlos Rojas, ele está perguntando o seguinte: em um mundo globalizado, como a gastronomia tradicional dos povos amazônicos é afetada pela cultura dos fast foods? Bom, professor, a cultura do fast food, ela tá um pouco distante da nossa cultura tradicional, né? Imagine que se a gente for fazer a maniçoba, a gente leva vários dias, né? E o hambúrguer e o cheeseburger, ele tem que ficar pronto em alguns segundos, Já né? pensou então, a maniçoba, né? fast food, morre todo mundo, né? Não ia dar, né? A gente ia deixar só para aquelas pessoas que a gente não gosta muito para dar uma maniçoba mal cozida, Exato, né? Então, exatamente. Mas eu vejo que são coisas diferentes, mas eu vejo que existe uma grande influência e existe uma busca de inspiração pelo tradicional. Então a gente vive hoje um momento gourmetizado, principalmente aqui em Belém. Então, se você vê alguns restaurantes aqui cobrando muito mais caro, porque você tem um cumaru, você tem um cheiro diferente, um aroma diferente no ambiente. Então, só pela aromaterapia e por se apropriar de algumas informações que não seriam possíveis sem o conhecimento das nossas comunidades, né? Então, eu vejo que é mais o fast food que ganha com o nosso conhecimento tradicional do que o conhecimento tradicional que perde de alguma forma, porque a nossa agregação de valor, ela está no nosso terroir, ela está na nossa experiência, né? Você vai até uma comunidade tradicional, você vivencia aquela forma de comer aquele beiju, né? Aquela farinha de mandioca torrada na hora, né? Então, é diferente. Eu não vejo que isso realmente vá ter algum dano para a comunidade em relação ao fast food. Perfeito. Agora, Sheila, a grande questão nossa grande tarefa é talvez proteger um pouco esse saber na ponta do processo, lá na capilaridade, não é isso? Sim. E recentemente teve uma discussão muito grande em relação ao jambu. A gente não pode mais pesquisar o jambu, o jambu foi patenteado. Né? Logo que o pessoal fala, eu começo a rir, né? Porque assim, na nossa lei, a gente não consegue fazer patenteamento de uma planta. Né? Você consegue de um processo, de alguma coisa que você realmente tenha. Porque o que é a propriedade intelectual? A propriedade intelectual é alguma coisa que eu tenha trabalhado no meu intelecto em cima daquilo. Eu não posso achar uma coisa na natureza, aquilo que eu achei na natureza, que é comum a todos. Vou patentear. Né? Vou patentear. Isso não faz sentido. Eu preciso que tenha existido ciência ou que tenha existido algum esforço intelectual para que aquilo aconteça. Perfeito. Né? Então, nesse sentido, uma planta por si só ela não vai poder ser patenteada e as pesquisas de jambu elas não estão impossibilitadas. A gente continua fazendo pesquisa com jambu, mas já existe 1 ou 2 ou 3 patentes que usam um princípio aquele determinado ativo, processo, inclusive. Exatamente. Ou o processo de obtenção de um determinado produto. Globalizando apresenta Eu Faço Relações Internacionais. Esse é um quadro maravilhoso do programa Globalizando, porque a gente recebe acadêmicos de Relações Internacionais para falar sobre o curso, sobre a importância do curso na sua vida e como é que escolheu efetivamente esse curso de qualidade. Eu estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Nama, Nívia Iane Imbiriba. Ela é acadêmica do 1º semestre de Relações Internacionais. Nívia, seja muito bem-vinda ao Globalizando. Obrigada, bom dia. Bom dia. Fala pra gente um pouquinho, você agora entrou no curso, é caloura de Relações Internacionais. De onde é que nasceu? De onde startou essa ideia de vir para Relações Internacionais? Desde o primeiro dia que eu entrei no ensino médio,
Eu pesquisei baseado no que eu gosto, né? E eu gosto de estudar várias matérias, aprender línguas e conhecer novas culturas. E eu encontrei nesse curso as coisas que eu gostava, que eram essas. Perfeito. E aí você chegou no curso, viu que ele é bem amplo, né? Você precisa estudar várias disciplinas. Fala pra gente como é que é entrar no curso e verificar essa imensidão de disciplinas para estudar. Primeiramente, a gente vê como é amplo, né? E tem tanta coisa para estudar, mas eu tô gostando, porque eu gosto de perpassar por várias disciplinas e estudar, assim, as relações entre os países e assim, eu gosto. Você já teve os primeiros dias de aula, teve contato com os vários professores e tal. Você acha que esse é um curso que é importante para os dias atuais? Muito importante. Por que é? Assim, passando por todo as matérias e tal, principalmente tá tudo ligado, economia, política, e se torna muito importante porque tá tudo baseado nisso, as relações estão baseadas nisso, política, economia, mas muito importante. E Nívia, você entrou então no curso, tem muitos colegas seus que estão lá no primeiro ano, segundo ano do ensino médio, estão no convênio, né? Você com certeza tem amigos, parentes e tal. Você recomendaria relações internacionais por quê? Porque é um curso muito amplo, estuda várias disciplinas e eu acho que é muito importante por causa que ele linka várias coisas. O que a gente vive hoje, por causa da globalização, está tudo conectado. Então, eu indicaria por isso. Só a última coisa mesmo. Vale a pena fazer relações internacionais? Vale muito a pena. Então tá recomendado pela Nívia Imbiriba, aqui o programa Globalizando, ela que é caloura do primeiro semestre de Relações Internacionais. Nívia, muito obrigado. Obrigada, que eu agradeço. Globalizando. Fique por dentro. Saberes tradicionais amazônicos fazem parte da expressão cultural dos povos nativos, que geralmente são passados adiante nas teias familiares. Por isso também são conhecidos como saberes hereditários. Oposições são traçadas entre os saberes tradicionais e saberes científicos. Medicamentos naturais utilizados pelos povos originários, por exemplo, são postos como ineficazes em detrimento aos saberes científicos. Preconceitos são visíveis no que diz respeito ao uso desses saberes. Porém, os povos tradicionais são caracterizados por saberem usar os recursos naturais de forma sustentável, diferente do extrativismo utilizado pela ciência moderna. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. E a nossa entrevistada de hoje é Sheila de Souza Corrêa de Mello, analista da Embrapa, mestre em Propriedade Intelectual e Inovação pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial. E nós temos aqui perguntas dos nossos ouvintes, do Ivo Pinheiro. Ivo, muito obrigado. Ele escreve pra gente pelo Instagram. A cultura amazonense em si, pode ser, talvez amazônica, né? Em si, pode ser considerada patrimônio histórico brasileiro? Bom, professor, a pergunta do Ivo é muito interessante porque as pessoas habitualmente confundem cultura com já um patrimônio e uma propriedade em si. Então, são conceitos diferentes, né? A gente pode falar de várias culturas que não necessariamente elas estão protegidas, Sim. como a gente também vai falar de algumas expressões culturais que já receberam proteção tanto no IPHAN como também da Unesco. Então a gente tem aí uma possibilidade, existe pela nossa grande diversidade de etnias, de comunidades, a gente tem um potencial muito maior de apresentar algum aspecto cultural que possa vir a ser protegido. Certo. Nesse sentido, o trabalho seu que você faz, seja no ponto de vista da Embrapa, seja como pesquisadora mesmo, visa identificar esses processos que merecem e precisam ser protegidos? Bom, quando a gente fala de uma empresa de pesquisa, a gente tem que pensar que a gente precisa trabalhar dentro da legalidade. Então, para iniciar um processo de pesquisa, eu preciso levar em consideração a legislação brasileira. Perfeito. Hoje, a legislação brasileira sobre o tema de conhecimento tradicional e associado ao patrimônio genético é a Lei 13.123, de 2015. Essa lei,
ela veio regulamentar a Convenção da Biodiversidade que o Brasil assinou em 92, na Eco 92. Perfeitamente. Então perceba que o Brasil assinou uma convenção internacional em 92, e no governo do Fernando Henrique, em 2001, através de uma medida provisória, a gente teve uma legislação que era para ser provisória, como o próprio nome já diz, mas ela ficou provisória por mais de 15 anos. Perfeitamente, né? exato. E somente a lei, digamos que será definitiva, ela foi implantada em 2015, né? Ela foi promulgada em 2015 aqui no Brasil. E em 2016 saiu o decreto regulamentando a lei. Uhum. E somente em 2017 o sistema, que é o CIGEM, para operar essas proteções. Então, hoje no Embrapa, o que a gente faz? A gente vai começar a fazer uma pesquisa que envolve conhecimento tradicional, a gente vai precisar fazer o cadastro dela no CIGEM. Ok. Antes de iniciar a pesquisa. E Sheila, nós temos aqui a pergunta interessante, muito mesmo, da Laíde Soares. Ela nos manda pelo Instagram e pergunta o seguinte: como é que a população pode se conscientizar e começar a dar valor à sua própria cultura? É interessante essa pergunta da Laíde, porque ela acaba sendo filosofal, né, professor? Exato, porque exatamente. Como que eu vou dar importância para a minha própria cultura? Mas eu acho que quando a gente pega e tira 1 hora da nossa manhã para estar discutindo sobre a proteção dos nossos saberes, a gente já está fazendo a nossa parte. Maravilha. A gente já está tentando disseminar. A cada ouvinte que agora está nos ouvindo agora através da UNAMA, na Rádio UNAMA FM 105.5, já tá de alguma forma, a gente está plantando uma sementinha. E assim, devagar, a gente vai conseguindo. E levando a consciência disso, né? O processo de educação, ele é contínuo, né? Não vai ser uma só etapa, não vai ser um evento isolado que a gente vai conseguir levar essa informação. Então, se você parar para pensar que há algum tempo atrás nós tínhamos algumas comunidades tradicionais que elas recebiam as empresas de cosméticos, elas recebiam as empresas com um comportamento que hoje é diferente. Perfeito. Hoje eles já conseguem visualizar que eles precisam fazer negócio, que eles têm direito à repartição de benefícios. A coisa já começa a mudar de figura. Se a gente parar para pensar, por exemplo, na nossa questão do direito de imagem. Antes, todo mundo saía batendo foto das nossas comunidades tradicionais. Hoje em dia, quando você vai bater foto, algumas comunidades tradicionais dizem, opa, R$5 aqui para você bater foto comigo. Porque eles já têm noção de que existe um valor ali, de que existe a questão da imagem dele, ou então dizer, não permito que você bata a minha foto. Perfeito. Então, essa consciência do seu direito de imagem, da forma como você faz determinado produto, isso tudo impacta na questão da informação, da difusão da informação, né? Então, cada ouvinte nosso vai ser um disseminador da informação, na minha opinião. Professor, eu vou pegar o termo valorização e eu quero trazer para a questão da patente. Como é que funciona o processo de patente e se qualquer pessoa pode patentear? Uma o processo de patente no Brasil, ele é feito através do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI. É uma autarquia brasileira que está ligada hoje ao Ministério da Economia. E nessa autarquia, ela que vai recepcionar todos os pedidos. Lembra que no início do programa eu estava falando sobre a territorialidade? Uhum. Cada patente é válida no território a qual ela está sendo depositada. Então, se eu depositar uma patente aqui no Brasil, ela vai ter vigência no território nacional. Se eu quiser estender essa proteção para outros países, eu tenho que usar de um instrumento chamado PCT, que é um acordo internacional na qual o Brasil é signatário, para estender para os países a qual eu também quero que essa patente seja protegida. Sheila, o processo é difícil ou não? Eu costumo dizer o seguinte, cada advogado, quando vai fazer uma petição inicial, seja pedindo alimento, seja com dano moral, qualquer tipo, ele vai seguir uma pequena cronologia, tipo, dos fatos, dos direitos e do pedido. Uhum. No processo de patente é exatamente igual. Eu tenho que dizer o que já existe antes, né? Eu tenho que dizer, olha, já existe esse é o estado da arte, né? Eu tenho que dizer o que eu estou inovando, né? Porque eu tenho que cumprir com... Eu não posso sair patenteando tudo que já existe, eu tenho que ter novidade. Certo. Tenho que ter aplicação industrial, porque senão não é uma propriedade industrial. Certo. E ele tem que ser realmente inventivo, né? Então, eu atendendo a esses 3 requisitos de patenteabilidade, que vão estar descritos no processo, no pedido de patente, eu vou estar conseguindo registrar isso junto ao INPI. Esse processo, ele não precisa de advogado para fazer, tá? Qualquer pessoa física e jurídica pode peticionar. Hoje, o Brasil conta com um peticionamento eletrônico.
então a gente consegue, não precisa ir até o Rio de Janeiro para fazer a proteção, né? Então a gente tem essa possibilidade hoje, né, no Instituto, através do Instituto Nacional. Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia. E nós estamos recebendo nos estúdios uma das moderadoras do Site Internacional da Amazônia, Débora Torres. Bom dia, Débora. Olá, professor Mário Tito. Olá, ouvinte do programa Globalizando. É um prazer estar aqui, professor. Fala pra gente qual é a produção do site nesta semana que entra. O Site Internacional da Amazônia semanalmente possui uma programação muito bem preparada para vocês. Na segunda-feira, dia 16, teremos um texto sobre o meio ambiente e o modelo econômico mundial, As Finanças Verdes de Mark Carney. A produção será da Rayane Endora, acadêmica do terceiro semestre de RI da UNAMA. Não deixem de conferir. No dia 18, quarta-feira, será dia de personalidades internacionais, e o escolhido da semana foi o Papa Francisco. A produção é da Ana Nogueira, moderadora do Site Internacional da Amazônia. Então não percam! Na sexta-feira, fazendo jus à data celebrada no dia 22 de abril pelo calendário das Nações Unidas, a Érica, do quinto semestre, escreverá um texto de muita qualidade sobre o Dia Internacional da Mãe Terra. Tá imperdível! Bom, a nossa programação de sábado está sempre revezando entre dicas de filme e resenhas de filme, que informam vocês de uma forma mais descontraída. Então fique de olho para não perder a novidade desse sábado. E para fechar bem esta semana, no domingo, é dia de destaques da semana, com a seleção das principais notícias do cenário internacional. Além disso, em nossas redes sociais, também temos um vídeo muito legal com essas notícias para facilitar a informação para vocês. Então, professor, o senhor não acha que os temas dessa semana estão muito interessantes? Estão interessantes, de uma produção sensacional. Aliás, nossos alunos de Relações Internacionais se destacam exatamente por essa produção de qualidade. Fala pra gente, Débora, como faz para chegar a todo esse conteúdo. Para nos acompanhar é bem fácil e rápido. No Twitter e Instagram, @Inter da Amazônia e Internacional da Amazônia no Facebook. O link para o nosso site está disponível em todas as nossas plataformas, com muita atualidade e qualidade dos acadêmicos de Relações Internacionais da UNAMA. Muito obrigado, Débora, pela sua participação no Globalizando de hoje. O prazer foi todo meu, Mário Tito. Até a próxima. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos com a pesquisadora da Embrapa conosco, Sheila Mello, falando de propriedade intelectual dos saberes amazônicos. Uma pergunta que vem de Santarém, da Arine Brito. Obrigado, Arine. Pode-se afirmar que alguma hora todos esses saberes tradicionais vão se perder, podendo deixar de existir? Bom, Arine, eu acho que a gente está justamente tentando trabalhar para que isso não aconteça. Tanto a comunidade tradicional continue existindo, como também os seus conhecimentos e os seus saberes. Então, se não tiver comunidade, eu acredito que fique difícil da gente continuar tendo os saberes dessa comunidade, né? Então, o grande desafio hoje é justamente tentar preservar e tentar fazer um uso estratégico da propriedade intelectual. Então, por exemplo, em Santarém, hoje, nós temos os trançados de arapiuns. Sim, perfeito. Que são maravilhosos, que é uma coisa que a gente só encontra ali na região de Santarém e que tem um potencial enorme para uma proteção através de indicação geográfica. Perfeito. Então, imagine você, professor, que o trançado de arapiuns, uma vez com indicação geográfica, ele tem uma agregação de valor maior, ele consegue acessar mercados. O feijão manteiguinha também de Santarém é um feijão, além de ser delicioso, né, é um feijão que realmente ele é bastante peculiar ali da região e que também tem um potencial de proteção através de propriedade intelectual. Né? Então, assim, a gente tem uma perspectiva de produtos da nossa região, tanto tapajônica como aqui da região Bragantina, de proteção através da propriedade intelectual, respeitando o saber fazer daquela comunidade, de como aquele trançado é feito. Né? Então, eu acho que é isso que é interessante da gente estar fazendo a divulgação. E o mais importante, professor, é que para você ouvinte que está ainda acompanhando o assunto, tem interesse em saber mais um pouquinho, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual ela disponibiliza um curso gratuito em português, conforme a legislação brasileira no próprio site dela. Então, é um curso EAD que você consegue ter um pouco mais de informação sobre as formas de proteção intelectual. Muito bem, nossas redes sociais, inclusive nossas mídias, vão estar divulgando, inclusive, esse endereço para que você fique por dentro, que se
qualifique, inclusive, com informações de qualidade. E este foi o programa Globalizando de hoje. Foi um prazer muito grande ter você conosco. Realmente muito bom saber que esse programa já chega para você com grandes discussões internacionais e suas interfaces locais e regionais. Eu sou o professor Mário Tito Almeida e você pode mandar sugestões de temas pra gente através do e-mail programaglobalizando@gmail.com ou então usar uma das nossas redes sociais. Deixa eu agradecer muitíssimo, Sheila, a sua presença aqui no Globalizando. Foi de um valor tremendo a sua participação aqui. Professor, eu que agradeço e parabenizo a todos os alunos pela organização do programa. O programa, sem sombra de dúvidas, deve ser replicado por outros cursos, deve ser pensado esse modelo de extensão, né, unindo alunos em prol de disseminar as temáticas relacionadas ao curso. Então eu achei maravilhoso, foi um prazer estar aqui, né? Fico à disposição dos ouvintes para uma outra oportunidade, tá? E agradeço muito a participação aqui, professor. Isso mesmo. E o curso de Relação Internacional vai lhe chamar outras vezes também para palestras com nossos alunos todos. Muito obrigado. E olha, eu quero agradecer quem fez perguntas pra gente. A Laíde Soares, Ivo Pinheiro, Arine Brito, Felipe Tavares, Larissa Coelho e Carlos Rojas. Deixa eu falar também da nossa equipe de locutores. A começar por Carol Nascimento. A Carol coordena a equipe do Globalizando. Carol, muito obrigado. Eu que agradeço, professor Mário Tito. Obrigada a você, ouvinte da Rádio Nama, pela companhia. Agradeço muitíssimo a nossa entrevistada, Sheila, pela participação no programa de hoje. E fiquem ligados, porque semana que vem o tema do programa vai ser o Dia Internacional da Síndrome de Down. E a partir dessa segunda-feira até sexta-feira tem Globalizando News sobre o mesmo tema pra gente já começar a entender e discutir melhor no sábado. A gente espera vocês. Muito obrigado, Carol. E também eu quero agradecer a locução de Paulo Vitor Azevedo, que também participa da equipe das externas. Obrigado, Paulo Vitor. Professor, muito obrigado. Muito obrigado a você, ouvinte, que acompanhou a gente. E siga a gente nas redes sociais. No Instagram, @pglobalizando. No Twitter, @programa Globalizando. E no YouTube, @programa Globalizando. Muito obrigado, Paulo Vitor. Agradeço também a Igor Cardoso. O Igor é líder da equipe de produção de conteúdo. Igor, muito obrigado. Eu que agradeço, Mário Tito. Agradeço aos nossos ouvintes por mais essa companhia. Agradeço a brilhante participação da professora Sheila. E eu quero deixar bem claro aos nossos ouvintes que estamos agora no Spotify. Nos acompanhe lá o Globecast no Spotify e também nos acompanhe no site internacional da Amazônia e no portal do Grupo Ser Educacional, o portal Leia Já. Obrigado, Igor Cardoso. Este programa também foi produzido pelas internacionalistas Juliana Cardoso, pelo internacionalista Eric Rodrigues, Bruna Pinheiro, que são na assessoria, e Gabriela Nunes nas mídias sociais. E como a professora falou a respeito do número de alunos, olha só como é grande a equipe do Globalizando. Jorge Amarante nas orientações, Verena Moura na revisão de roteiro, Luiz Sampaio auxiliando a coordenação, Daniele Moraes, Luísa Veiga, Larissa Lacerda, Tayana Luzia na playlist, Marcos Dutra, Sérgio Salles, Larissa Schoenberg nas entrevistas, Leonardo de Castro nas dicas e auxiliar de orientações, Cauene Ibiapina, Ana Vitória Oliveira, Jennifer de Souza, Emi Vilas Boas, Carol Quadros, Sara Tavares, Nayara Santos, Ana Beatriz Cruz, Larissa Cunha e Jorge Malheiro nas mídias, Jade Germano, Paula Castro, Pablo Gomes e Maria Clara Amadorra nas externas, Eduardo Oliveira, Felipe Soares e Vivian Seixas na produção de conteúdo, Giovana Lima e Larissa Santos no roteiro, Eike Teófilo nas oportunidades, Maria Eduarda Frota nas manchetes, Brenda Souza nas curiosidades e Isis Maíra na liderança do Globalizando News. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Operação de áudio, muito obrigado, Rui Montalvão, e também a participação de Bebel Chaves e Renata Ferreira. A apresentação é minha, professor Mário Tito Almeida, e a direção geral é da professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio UNAMA FM 105.5, o som da Amazônia. Tchau, pessoal. Globalizando. Fatos importantes do cenário internacional. UNAMA FM. Relacionando o Brasil com o mundo.